Olá, hoje é terça-feira, 3 de novembro e o Multiplix Notícias Noite está começando. A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira uma operação contra o tráfico de drogas e roubo de rua em Teresópolis. Ao todo, foram cumpridos 33 mandados contra traficantes e assaltantes. Segundo a Polícia Civil, 3 criminosos foram presos na manhã desta terça. Entre eles, 2 líderes da facção criminosa que comanda o tráfico no Morro do Tiro. Agentes de 10 delegacias, além de policiais militares, apoiaram a operação. De acordo com o delegado titular da 110ª DP, Aloísio Falcão, a operação foi resultado de um mês de investigações. Atualizações sobre essa ação você acompanha pelo portal multiplix.com. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação foi prorrogada em Nova Friburgo, segundo a determinação do Estado. Inicialmente, a campanha estava prevista para encerrar no último dia 30 de outubro, mas será estendida para todos os 92 municípios até o dia 27 de novembro. Em Nova Friburgo, a campanha segue nas salas de vacinação com o seguinte cronograma. Na Unidade Básica de Saúde José Cupertino Nogueira, em São Geraldo, a vacinação é às terças e quintas, de 8 da manhã às 4 da tarde. Já nas outras unidades, Valdir Costa, em Conselheiro Paulino, Silva Henrique Brown, no Suspiro, e Tuna e Caçuga, em Olaria, a vacinação acontece de 8 da manhã às 5 da tarde, de terça a sexta-feira. Lembrando que esta campanha é direcionada a crianças de 0 a 14 anos, até 11 meses e 29 dias para o acerto da caderneta. Também para crianças de 1 a 4 anos para vacinação indiscriminada contra a poliomielite e adultos de 20 a 49 anos para vacinação indiscriminada contra o sarampo. Após receber denúncias sobre movimentação de terra e corte de árvores nativas através do Linha Verde, policiais militares da 5ª UPAM encontraram uma área degradada de 1.000 metros quadrados em Nova Friburgo. Os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental Três Picos foram para o bairro Nova Suíça, na rua Valdir de Brito, e encontraram movimentação de terra e cerca de 50 árvores de médio e grande porte com características nativas cortadas. A equipe realizou buscas no entorno para identificar o responsável, mas sem sucesso. Os policiais se dirigiram à 151ª DP para o registro da ocorrência, de acordo com o artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais. Vale reforçar que a população da região serrana pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Eleições 2020. Confira os compromissos dos candidatos de Nova Friburgo para a quarta-feira. Na quarta-feira, Alexandre Cruz, do Cidadania, faz gravação com a equipe de comunicação às 8 da manhã. Às 11, participa de caminhada em Rio Grandina, Alto dos Michés e Janela das Andorinhas. Às 2 da tarde, se reúne com lideranças esportivas na Janela das Andorinhas. Às 5h30, participa de gravação para um programa de TV local. E às 8 da noite, faz reunião com a equipe de veteranos do tiro de guerra de Nova Friburgo. André Montechiari, do PRTB, caminha às 9 da manhã em Conquista. Às 2 da tarde, em Campo do Coelho. Às 5, participa do Conversando com André, na Praça do Viagra. Às 8 da noite, tem reunião online com a Associação de Moradores de Rio Grandina. Dr. Arthur do Avante faz gravação para a TV. Cacau Rezende, do Partido Verde, faz caminhada pelo centro da cidade entre 2 e 4 horas da tarde. Cláudio Damião, do PSOL, faz caminhada no Prado a partir de 9 da manhã. Às 2 da tarde, caminha no Paissandu e arredores. Às 5h30 da tarde, se reúne com produtores de eventos da cidade. Delegada Daniele Bessa, do PSL, não enviou a agenda até o horário estipulado. Hugo Moreno, do PSTU, participa nesta quarta-feira, às 6h30 da manhã, de um café com profissionais do setor metal mecânico em Conselheiro Paulino. Às 9, visita a unidade da Ceasa em Conquista.
Às 11 da manhã, estará no Barracão dos Mendes. Na parte da tarde, às 2 horas, visita o Centenário. Às 4 horas da tarde, o candidato estará em Santa Cruz e às 8 da noite faz live pelo Facebook. Johnny Maicon, do Republicanos, participa às 10 da manhã de entrevista para a TV local. Às 3 da tarde, visita o bairro Pericê e às 7h30 da noite tem reunião com apoiadores. Juvenal Kondak, do PSD, faz gravação com equipe de campanha. Lucidarlen Novaes, do PMB, não enviou a agenda até o prazo estipulado. Dr. Luiz Fernando do PROS participa às 8 da manhã de um café com lideranças comunitárias. Às 10 horas, o candidato faz caminhada do Tio Dongo até a Avenida dos Ferroviários. De 2 da tarde às 6, se reúne com lideranças comunitárias. Já às 7 horas da noite, visita lideranças comunitárias no bairro Maringá. Mariosanda Rádio, do PTC, de 11 da manhã a 1h30 da tarde, faz panfletagem na porta das fábricas. Renato Bravo, do PP, não enviou a agenda até o prazo estipulado. Nesta quarta-feira, o candidato Sérgio Loubach, do PSC, tem reunião com lideranças comunitárias às 8 da manhã. 10h30 faz reunião com empresários. 12h30, o candidato recebe a população. Às 3 da tarde, visita uma empresa. 5h30 da tarde, faz visita a moradores. E às 7 da noite tem reunião com moradores e lideranças comunitárias. Silvia Faudes, do PT, durante a manhã e tarde, fará corpo a corpo nos bairros e à noite participa de reunião virtual com apoiadores. O Anderson Nogueira, do PDT, pela manhã participa de encontro com apoiadores em Olaria, Cônego e São Roque. À tarde faz carreata com apoiadores no sítio São Luís, Cascatinha e Cônego. Veja agora a agenda dos candidatos de Teresópolis. Em Teresópolis, apenas um candidato enviou a agenda. Rodrigo Koblitz, do PSOL, participa de uma conversa às 10 horas da manhã com apoiadores. Às 3 da tarde faz panfletagem e conversa com eleitores na Calçada da Fama. Às 7 horas da noite, concede entrevista para a TV local. Agora vamos falar sobre transporte público. Em Nova Friburgo, a concessionária responsável pelas linhas de ônibus do município segue atuando sem contrato. Como não houve empresas interessadas nos 2 últimos processos licitatórios, a Prefeitura vai reavaliar o edital. A novela sobre o transporte público em Nova Friburgo continua. Nas 2 últimas licitações, dos dias 25 de agosto e 15 de outubro, não houve interessados. Nos 2 certames, apenas a atual empresa responsável pelo serviço marcou presença, mas mesmo assim não apresentou nenhuma proposta. Com um transtorno, a Prefeitura disse que vai reavaliar o edital. Nós unimos o grupo de trabalho que fez o termo de referência, todo o edital, né, que foi aprovado pelo TCE, para discutir quais soluções que a lei de concessão nos proporciona. Segundo o secretário, o estudo está sendo feito de forma minuciosa para evitar qualquer impacto financeiro para o município. Vai desde uma questão que a gente chama de encampamento, que seria a Prefeitura tomar conta de todo o serviço, a uma interdição temporária, a uma nova licitação, uma contratação direta. Então são vários assuntos que estão em pauta, mas que todos eles dependem de estudo de impacto financeiro. Para você fazer um encampamento, não é de graça, você tem que fazer o devido pagamento à empresa, uma interdição, você também tem que fazer certo pagamento, porque você tem que encampar os funcionários. Enquanto isso, a nova FAOL segue atuando sem contrato. No meio desse impasse, a população é a mais prejudicada. Aqui no município, os problemas com o transporte público são antigos. Aqui na rodoviária urbana, onde se concentra o maior número de usuários do serviço, a principal queixa foi sobre os horários. O maior problema que eles complicaram foi ficar mudando o horário de ônibus no feriado e no sábado. E domingo praticamente não tem ônibus. Os horários são muito espaçados, a gente fica muito tempo no ponto do ônibus esperando o ônibus. E domingo, às vezes, é de 1 em 1 hora, são 2 ônibus só. Os horários, eles não retornaram conforme o comércio e os demais trabalhos retornaram. Eu acho que não está suprindo realmente a necessidade da população.
Por meio de nota, a empresa informou que no último domingo aumentou o número dos horários em dias úteis e finais de semana e que esse novo cronograma foi divulgado nas redes sociais, Associação de Moradores e em grupos de WhatsApp da empresa. A nova FAO disse que, diante da pandemia, a receita despencou. Por outro lado, os impostos, a folha de pagamento e os insumos não tiveram a mesma queda. Em relação à situação do processo licitatório, a concessionária alegou no último pregão que o edital contém uma série de falhas e erros, que torna a realização do serviço inviável. Entramos em contato para saber se serão realizadas mudanças no edital. E em nota, a Prefeitura respondeu que o processo licitatório para o transporte público foi aprovado pelo TCE e que não há previsão de alterações no texto. O Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio a qualquer hora no portal multiplix.com. Obrigada pela companhia e para você, uma boa noite.